não tem como, né? A gente falando de geografia, de qualquer forma a gente acaba lembrando de alguns fenômenos geográficos que acontecem no planeta, né? Hum, E físico-químicos, né? Que acontecem. A, o senhor falou da tempestade de areia, né, no Egito. Parte das chuvas amazônicas ocorrem por conta das partículas suspensas das areias do Saara, né? Essas sim, eu já ouvi partículas de falar. areia elas são deslocadas do Saara até a região amazônica e lá ajuda na condensação da água para formar floresta. E eu já ouvi falar nisso, que o deserto do Saara, né? As Uhum. areias viajam. Viajam até lá, ajuda também É, na nutrição da floresta e tudo mais. é fora do normal, né, irmãos? É uma fora do comum, não dá para imaginar. Eu ouvi Uma falar coisa que sobre isso. uma coisa que o pessoal acredita, né, que chove porque tem floresta, né? Mas na verdade é o contrário, tem floresta porque chove. A floresta só passou a existir por causa da chuva. Sim, sim. Então os geógrafos, né, também acaba também desmentindo algumas questões aí esses malucos aí do clima aí. Na verdade, a Amazônia é o pulmão do mundo. Besteira, pior besteira que já falaram da vida. Pulmão do mundo se Vo- chama vo- oceano. Hã? Pulmão do mundo se chama oceano e algas marinhas. Então, agora, né, nós vemos o porquê há uma defesa, né, pela nossa Amazônia. Porque todo mundo quer para eles, né? Na Podem ver verdade, que eles todo querem o mundo, solo, né, não a floresta. sim, sim, O mundo querem quer a o solo. riqueza que está ali. Depois abandona, Não que nem esquece, bagaço. esquece árvore e bichinho. Eles querem o solo. É. E Solo e assim, água. muitos países de primeiro mundo, eles falam como se a Amazônia fosse deles, né? A Amazônia é nossa, é do mundo, né? Ou seja, eles são, irmãos, por isso que a gente tem que ter um povo inteligente e a gente tem que ensinar e assim temos que blindar as nossas fronteiras, porque, irmãos, enquanto o mundo é mundo, vão ter interesse por aquilo que é melhor. E a gente tem uma riqueza que é nossa, né? E a gente tem que zelar por ela, né? Devemos amar, devemos compartilhar, mas devemos zelar, né? Sobretudo. Então, voltando aqui à leitura do texto, o texto do pastor Enéas é poético, e agora ele vai fazer mais algumas menções magníficas. Lê para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Na pequenina terra de Israel, o Todo-Poderoso escolheu Belém da Judéia, a minúscula cidade, a mais apagada, para acender nela, com o nascimento de Jesus, uma luz para brilhar e atirar seus raios em todas as direções da terra. Estudar a geografia da Bíblia significa viver as páginas já vivas do livro santo, entrar em comunhão com o Éden de Deus, com seus rios Tigres, Eufrates, Gion e Pison, acompanhar o desenrolar do dilúvio quando Deus derramou o juízo do céu sobre uma humanidade rebelde e desobediente, imitar Sem, Cã e Jafé no repovoamento da terra, acompanhar de perto a linha semítica de Terá, Abraão e toda a família do primeiro filho de Noé, estar com as 7 nações cananeias, Olha só, assistir. dá uma pausa aqui, Pois irmãos. não. Perceba, olha que síntese magnífica, né? Pastores, ele está aqui pincelando, jogando açúcar e mel na nossa boca para a gente falar, puxa, que delícia. Estudar a geografia da Bíblia significa, né? Quando a gente começa a ter essa visão panorâmica, e quando eu comentei sobre viajar, a sua experiência, a sua, a sua cosmovisão que aumenta com relação à sua própria experiência, imagina, irmãos, você poder, então, de fato, né, pegar as páginas da Bíblia e conhecer na sua experiência real aqueles lugares. É algo inenarrável, inexplicável. É ter umas experiências assim que a gente não tem como mensurar. Eu conheço um senhor que ele joga tênis comigo, é um doutor, Julinho, e ele foi para Israel. Ele não é religioso, ele não é, mas ele chegou para mim e falou assim: Raimundo, é diferente.
é um negócio diferente. Aí ele usa o termo, né? Ele fala assim, é uma energia diferente. Eu fui para Israel, ó, ele fala para mim, ele viaja muito pelo mundo, ele já foi para muitos lugares, mas ele falou, Israel é diferente. Você pisa naquele lugar, é um negócio diferente. Imagina você ouvir isso de um não cristão. Se vai um pentecostal, irmão, e começa a pirueta, aviãozinho. Normal, né, irmão? Porque é muito forte isso. É muito forte quando a gente começa a ver tudo isso, né? Acompanhar de perto essa relação. Deixa eu fazer uma defesa aqui. Na primeira mensagem que eu preguei sobre Josué 24, eu fiz uma leitura do versículo 1 até o versículo 17. E aí eu destaquei que quando Josué estava reunindo o povo em Siquém, olha que situação, irmão. Siquém, quem foi que armou o primeiro altar? Abraão, o pai da fé. Quem tinha falado sobre o monte da bênção e da maldição? Moisés. E agora Josué, cravando o pé na terra, vai falar de Siquém. O texto de Josué 24, ele está fazendo um desafio à família, não é? E olha que fantástico, quando você lê Josué capítulo 24, quando Josué cita Abraão, antes de citar Abraão, ele cita Ur, ou melhor, ele cita o pai de Abraão, Terá, e cita a família de Abraão. Quando Josué vai citar Moisés, cita Moisés e Arão, o irmão. Olha que relação. Ele cita a família. Porque a mensagem dele é falar ali às famílias presentes naquele contexto. Lembrando pai na fé, lembrando Moisés, e agora lembrando quem? A todos eles, ó, essa terra foi dada por Deus a nós. Foi dada à família. Então, Siquém é um lugar de aliança, onde ele sela aquele povo, aquela geração, diante de Deus e diante de dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Olha que forte, irmãos. Imagina a gente está participando de um projeto e de repente chega para nós o nosso líder e naquele momento ele faz uma reunião onde restaura a história do líder. E detalhe, ainda não falei, mas eu vou falar nessa mensagem agora, vou falar sobre a importância do legado, vou falar sobre o passado e o futuro nessa mensagem que eu vou pregar. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês. Siquém ficou na terra de Manassés. Quem era Manassés, irmão? Filho de José, se não me engano, é isso? Exatamente. E Josué, de que tribo ele era? Não lembro, preciso ver aqui. O nome dele era Oséias. Efraim, se eu não me engano. Efraim. Olha que forte, hein? Siquém agora foi dado a um dos filhos de José. E o grande líder que faz a conquista é também da tribo do filho de José. E o que Josué estava fazendo ali em Josué capítulo 24? Estava levando os ossos de José para ser enterrado. Olha que fantástico. O legado do pai. José não conheceu a terra dele que foi dado aos filhos dele, que é Efraim e Manassés. Mas José gerou 2 filhos, Efraim e Manassés, que receberam a herança da terra. Passados-se quase 400 anos, um dos seus descendentes restaura o seu povo, a sua terra, prestigia o grande profeta Moisés diante do grande monte e reescreve a história do seu povo no quintal do seu antepassado. E como se não bastasse, ainda traz as ossadas do seu líder, que ele recebe de Moisés, ele traz agora com ele e enterra, para cumprir a promessa que os descendentes deles fizeram ao seu antepassado. Geografia. Ou seja, o legado
de um grande líder. Eu deduzo que o grande herói de Josué era Moisés, é óbvio, mas não era só Moisés, era o seu avô José. Fantástico. Ele era da linhagem. Genial. Ele tinha essa história dentro dele. Ele caminha nos passos de José, né? E ele cumpre, né? Pode ver que ele é o elo. Moisés é o elo que pega os ossos de José e traz durante todo o deserto. E agora Josué é o elo que pega os ossos de José e enterra para cumprir a promessa. Um homem de fé que segue o passo dos seus antepassados. Nesse domingo eu vou falar sobre o poder do passado, de legados do passado. Quando a gente pega as ossadas dos nossos antepassados e faz a história. E tudo isso foi aonde? Em Siquém, no mesmo lugar que Abraão inaugurou o primeiro altar. Pelo amor de Deus, né? Como se não bastasse José, Moisés, ainda tem Abraão. Fantástico, não, irmãos? Fantástico. Então, eu estou falando isso aqui para aguçar. Essa síntese do pastor Enéas aguça a nossa boca. O que ele colocou aqui nas últimas linhas, no livro anterior, Deus usou uma pequenina cidade, que foi a Judéia, para nascer quem? Jesus, Belém da Judéia. Agora, guarda isso. Esse homem especial, que é o nosso Messias bendito, ele escolheu um quartel-general, que é a Galileia, que é Nazaré, para ser ali o centro da preparação dos 12 para ganhar o mundo. Outro lugar desprezado. Olha que fantástico. Então é gostoso quando a gente olha que os lugares desprezados podem ser também lugares especiais na história da redenção. Guarda isso no coração, tá bom, irmãos? Aqui, antes de você concluir a leitura do mapa, olha aqui, tem esse desenho que foi muito lindo, né? Esse desenho está muito legal do livro. Mar Mediterrâneo, né? Aqui é totalmente Canaã. Aqui, ó, Moabe, né? As planícies de Moabe. Era aqui em Moabe que Moisés, literalmente, ficou acampado, possivelmente, e quando ele viu o Monte Ebal e Gerizim do outro lado aqui, ó. Né? Aqui Edom, o Monte Sinai. É fantástico esse mapinha, muito lindo, né? Continua lendo para nós, irmão. Vamos acabar na leitura desse texto aqui e a gente encerra nossa aula de hoje. Vamos lá. Assistir ao surto de progresso que viveu o Egito, sofrer com os descendentes de Jacó na terra de Cã, levantar-se com Moisés, retirando Israel do cativeiro egípcio e acompanhá-lo na milagrosa passagem do Mar Vermelho, depois da peregrinação do penoso deserto na entrada e posse de Canaã, lutar ao lado dos juízes, mensageiros de Deus, estar com Saul e com Davi, e com Salomão e Roboão, e todos os reis de Judá e de Israel, arrastar-se com o povo de Deus caminhando para o cativeiro na Síria e na Babilônia, voltar com Esdras, Neemias e Zorobabel para a reconstrução de Jerusalém, viver com João Batista no deserto e com o Senhor Jesus nas poentes estradas da Palestina, ao longo das praias do Mar de Galileia, nos desertos e nos montes, no Getsêmani e no Calvário, no sepulcro de Arimateia e na ascensão do Olival. Participar do poderoso Pentecostes, sofrer com os apóstolos que deram testemunho da ressurreição do Senhor nas prisões, nos açoites, no martírio, assistir à dispersão dos servos de Jesus, que começou com a perseguição de Paulo, ver surgir a poderosa igreja de Antioquia da Síria, entrar na companhia de Paulo para desfraldar o glorioso pavilhão de Cristo em 2 continentes e depois permanecer com ele 2 anos no cárcere em Cesareia, acompanhá-lo até Roma e depois assistir ao seu martírio e ao de centenas de outros soldados da cruz. Por último, assistir ao crepúsculo de tudo com João em Patmos, aguardando o raiar glorioso do dia em que Jesus será chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com o olhar voltado para esta linha de gloriosas realidades,
Levantemos os olhos e por instantes contemplemos a Mesopotâmia, com seu Tigre, Eufrates, a Síria, a Fenícia, o Egito, o famoso Império Eteu e toda uma vasta gama de civilizações gloriosas que dormem hoje em alguns escombros de escavações arqueológicas ou nos museus escuros e frios. Aleluia. Aqui são palavras, enquanto você lia, pastor Johnny, deu uma saudade de ouvir o timbre e o som das palavras do pastor Enéas. Porque aqui são as palavras dele que ele sempre dizia, quando muitas vezes estava pregando, era bem comum aqui a identidade do pastor Enéas nesse texto. A gente que conviveu durante muitos anos com ele, escutava, né, as suas frases, então deu uma saudade agora. Mas é isso, irmãos. Então a gente, né, estudou aqui o primeiro capítulo e o mundo bíblico, é claro, irmãos, claro, né? Existem muitas outros materiais, muitas outras coisas que a gente pode pesquisar, né? Mas eu acredito que esses 2 livros aqui, eles já são uma boa resposta para a gente mergulhar um pouco nessa questão, para a gente aprender um pouco mais. Talvez você, depois dessa aula, depois desse momento aqui, passeando um pouco no mundo antigo, principalmente no mundo bíblico, né? Deve ter ficado com uma vontade enorme de viajar, né? Dá uma vontade de sair de casa, ainda mais em dias de pandemia, aí que a vontade aumenta, né? Mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar realizando isso. Tá bom, meus irmãos? Eu queria muito falar também aqui no capítulo 2, mas vamos com calma, né? Se der para a gente fazer 2 capítulos por semana, a gente faz. Hoje foi a nossa primeira semana, né? Aqui, a nação cananeia, vai ser bem rápido, né? Não vou gastar muito tempo, mas assim, eu pretendo, não queria pulá-la, né? Até porque vou explicar um pouquinho para vocês antes de irmos para a semana que vem. É muito importante a gente entender os cananeus, porque quando a gente tem uma compreensão de quem eles foram e o que eles faziam, como eram os hábitos dele, a gente compreende um pouco as conquistas de Josué. Se a gente passar aqui, por exemplo, que nem agora, né? Se eu não trabalhar um pouco com vocês essa ideia, talvez vocês não entendam direito o porquê Deus foi tão enfático de puni-los, né? Por isso que é importante a gente estudar um pouquinho, mas a gente compreender também a maneira em que Deus desejava salvá-los. Por exemplo, irmãos, os heveus, eles eram importantes. Na história do povo de Deus tem heveus. Muitos cananeus fazem parte da história bíblica. Raabe, por exemplo. A gente tem Ruth, a moabita. Então, tem vezes que a gente não consegue fazer uma leitura correta do texto e a gente acaba, eu diria, pecando por causa disso. A gente acha que todos eles ali não tiveram jeito, não tiveram salvação, e na realidade o desejo de Deus era salvá-los. Por isso que eu quero estudar com mais calma semana que vem. Mas só para a gente concluir, o que os irmãos conhecem sobre os cananeus? Sobre a religião dos cananeus? O que vocês já ouviram falar? Eram terríveis, né? A cultura, a religião pagã dos cananeus era algo desumano. A justiça, Israel acabou sendo justiça de Deus sobre aquela nação que teve tantas chances de se arrepender e não se arrependeram. Então era sacrifício de criança para frente, né? Exatamente. Então os cananeus, irmãos, eles tinham práticas assim absurdas e inescrupulosas. Pensam em perversidade. E não eram só os cananeus, eram os povos vizinhos também, os moabitas, né? A gente vê isso nos fenícios, a gente vê isso nos edomitas,
E a gente vai ver isso em vários outros povos, que inclusive começaram alguns muito bem, e depois outros se distanciaram. Por exemplo, os midianitas, Jetro era de que cidade mesmo? Midian. Midian. Ele era um midianita. Então, ele era um homem de prestígio midianita. Mas e os outros midianitas nos dias de Juízes? Vocês lembram? Os midianitas nos dias dos Juízes já estavam totalmente vivendo uma vida ante o povo de Deus. Escravizava o povo judeu, os hebreus. Entenderam? Mudaram o panorama. Algumas gerações depois, vários séculos, foi outro povo. Olha como que isso é interessante, irmãos. Aquele povo que viveu um dia de forma nobre no passado, não necessariamente se mantém nobre. As outras gerações podem ser deploráveis. Interessante, não? Vamos lá. Quando a gente pega a história do povo alemão, os alemães não têm orgulho de Hitler. Tem? Não, porque ele se tornou um tirano. Perceba como isso é perigoso. Muitas vezes aquilo que começa bem termina muito mal. E nas outras gerações piora, entendeu, irmãos? Né? Então a gente tem que olhar para a história, né? Fazer esses cortes na história, né? Vamos pegar aqui as conquistas dos ingleses na história do mundo. Alguém já disse que os ingleses eram os piratas do passado. Está errada essa afirmação? Se você fosse um americano, talvez você fale, não, não é não. É ou não é? Vamos lá, se você fosse alguém que viveu na África, você fala, não, não, é os piratas mesmo. A Índia é pirata. Né? Pode ver. Então, quando a gente olha para os espanhóis de hoje, é diferente dos espanhóis do passado, que eram também chamados de piratas do passado. Olha o que eles fizeram com os incas, com os maias, com os astecas. Acabaram com civilizações. Interessante, não? Ó, a cultura de hoje não necessariamente seguiu os moldes daquela cultura do passado. O povo de hoje não necessariamente mantém aquele legado do passado. Os midianitas, por exemplo, mudaram o padrão de comportamento dos dias de Jetro. Era um outro povo, outras práticas, outros costumes. O próprio Israel, o povo de Israel, com Josué foi fiel. O povo de Israel, na liderança dos juízes, oscilaram. E o povo de Israel, na liderança dos reis, declinaram. É interessante, né? O mesmo povo, o povo de Deus. Por isso que é legal a gente estudar geografia. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Estão gostando do livro? Eu vou começar a lê-lo ainda, mas geografia e arqueologia é algo que me interessa muito dentro da teologia. Também vou procurar algumas coisas que eu achar interessante, eu vou postando no grupo também. Isso, pode fazer. Todos vocês, irmãos. Existem outros materiais, eu também vou postar algumas coisas, mas como o material do pastor Enéas até hoje é um clássico, em todos os seminários, quando se trata de geografia bíblica, na maioria dos seminários ele é indicado. Então ele vai servir como nosso livro-texto. Agora, eu vou estar passando para vocês, irmãos, materiais, palestras de outros irmãos. Eu, por exemplo, irmãos, quando eu fui fazer o meu mestrado no STBnet, eu tive aula com um professor chamado André. Irmãos, ele era um arqueólogo. Naquela aula eu aprendi o que eu não aprendi em um período longo da minha aula de arqueologia. Como é diferente você estar com uma pessoa que é apaixonada por esse assunto. Fantástico. Você aprende demais. Você tem... E assim, hoje eu falei bastante sobre esse negócio de ampliar as visões, porque, irmãos, é gostoso quando você olha além da fronteira, sabe? A gente olha além daqui. Vamos pensar assim, só para a gente concluir esse momento. Indiferente do que pensamos politicamente, o que achamos do nosso povo, é importante a gente olhar além do que a gente enxerga, sabe? Procurar ter uma vista mais panorâmica, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica muito fechado na maneira que a gente pensa
E aí a gente acaba limitando um pouco a retenção do conhecimento. Então, por exemplo, o professor André, ele, na aula dele, ele pincelou de uma forma tão extraordinária algumas fases e alguns impérios mundiais depois, né, nesses últimos 2000 anos, que foi inacreditável. Eu nunca tinha ouvido falar, então, muitas vezes a gente não tem noção da riqueza que é poder conhecer essas culturas, saber desses povos, entender a mente deles. E aqui, irmãos, vale até mesmo para a gente conhecer os nossos oponentes. Por exemplo, a gente não quer jamais se enveredar para caminhos de comunistas, mas é importante a gente entender como funciona o mundo na Rússia, como eles pensam, como eles vivem antes do socialismo, do comunismo, e como eles viviam antes disso. É importante a gente conhecer. Tem uma história atrás dele, tem uma história literária, tem uma história. A China, por exemplo, é um acervo histórico extraordinário para a gente conhecer. Esse meu amigo, o doutor Julinho, quando ele falou para mim, ele falou assim, sabe, Raimundo, eu sou japonês, o Japão é tudo quadradinho, é tudo igual. O que acontece numa cidade do Japão acontece tudo parecidinho. Eu falei assim, ele é meio chato. Aí ele falou assim, é meio chato, é tudo muito igual. Aí ele falou assim, eu gosto um pouco de conhecer a cultura dos coreanos. Coreano tem as suas características. A China é um conglomerado de culturas dentro dela. Parece bobeira, irmãos, mas é interessante a gente saber. É interessante a gente aprender, a conhecer, a quebrar tabus, dizer, eu não concordo mesmo com isso. E entender um pouco melhor. Porque a gente vai ampliando o nosso senso crítico. A gente não fica sendo conduzido pela opinião de um ou outro, entendeu? Isso tudo, e a geografia bíblica vai dar uma visão mais panorâmica do que acontecia naquela época, os costumes, né? Para eu concluir, tem uma frase romana, latina, que diz assim, ó tempora, ó modus, que a tradução é mais ou menos essa. Para cada tempo há um costume. Para cada cultura, ou para cada geração há um costume. O que os romanos queriam dizer com isso? Quer ver um exemplo? Nos dias dos pais de vocês, ter nome sujo era horroroso ou não era? E hoje em dia, ter nome sujo é o quê? Ter Quase nome uma honra. sujo você é um empreendedor. É um É. empreendedor. Então, cara valente. Entendeu? Para cada tempo há um costume. Nos nossos dias do nosso pai, a ideia família era uma coisa mais sagrada. Hoje em dia, começa de novo. Por quê? Para cada tempo há um costume. Os romanos já sabiam disso, porque eles avaliavam a história deles e viam que havia mudanças práticas. E é importante a gente avaliar isso e não dizer que a gente concorde com isso. Por isso que, para nós, temos um livro que é contra a cultura. Ele serve em qualquer cultura. É por isso que a gente tem que fazer uma leitura da cultura. A gente tem que fazer uma leitura desse momento. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. E a geografia vai dar esse gosto na gente, para a gente aproveitar essas oportunidades. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que a gente realmente passeie pelas terras santas e pelas terras bíblicas e tenha encontros com o Nazareno. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Não. Então, vamos encerrar aqui a nossa gravação e nos vemos, querendo Deus, semana que vem. Tá bom? Deus abençoe a todos. Grande abraço, bom descanso.